prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao ponto 55 do nosso material didático, a igreja anglicana. Ok? Bom, o nosso comentário diz o seguinte: 1537 da era cristã, ou seja, 20 anos depois da Reforma Protestante. Isso é importante para vocês entenderem, como eu digo para vocês que a Reforma Protestante é um movimento político. A criação da igreja protestante na Inglaterra, ela mostra isso, tá bom? Comprova isso. As guerras que os protestantes estão envolvidos com os católicos, nesse momento tem conflitos por toda a Europa, principalmente na Suíça, tá bom? Na Inglaterra vai acontecer outro movimento político também, que é o surgimento dessa igreja anglicana, que ela não tem nenhuma diferença da igreja católica. Não tem nenhuma diferença. A única coisa é que agora o rei era o Papa, vamos assim dizer, né? E ele é que mandava naquela igreja. E quando ele sai da igreja católica, vai acontecer com ele o que tinha acontecido com a Suíça protestante, né? Eles enriqueceram, porque eles vão tomar todo o ouro que tem dentro das igrejas católicas, vão tirar tudo, agora pertence tudo ao rei. A Inglaterra vai dar um salto, irmãos. A Inglaterra vai dar um salto. Ela vai se tornar a maior marinha da Europa, ela vai conseguir vencer aquela que era a maior marinha, que era a católica espanhola, né, que era a católica xiita. A Inglaterra vai se tornar a maior marinha, vai dominar os mares, vai até começar a roubar a riqueza da Espanha. Eles vão se tornar riquíssimos quando eles chamam essa reforma, quando eles fazem essa reforma, né, e tomam todos os bens da Igreja Católica. Eu digo que a igreja que eu sigo, ela não vem nem da igreja católica, nem dessas igrejas protestantes, porque o exemplo é muito ruim, né? E esse homem mesmo, você vê que ele era um homem muito mau. Ele, como protestante, como papa da igreja anglicana, ele vai matar mais de uma esposa, né? É uma coisa horrível. Mas vamos lá, 1537 da era cristã, 20 anos depois do protesto de Lutero, eu digo, a Inglaterra era um país que não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Logo, não possuía um catolicismo radical. O catolicismo mais radical era o catolicismo da Espanha. A sua inquisição contra os anabatistas e contra os judeus foi a pior da história, mesmo comparada com outros países católicos. Tudo mudou quando o rei Henrique VIII chegou ao poder. Casado com Catarina de Aragão, a rainha católica da Espanha, olha, eles já tinham feito uma aliança com a Espanha, porque a Espanha era uma grande adversária da Inglaterra nesse período. Nesse período, a Espanha era a líder dos mares, ok? Ela já estava ganhando muito dinheiro nas Américas com a exploração principalmente de prata, mas também ouro que ela estava trazendo. Mas diz a história que ela encontrou uma montanha de prata. Só você pesquisar na internet, né? A extração de prata na cidade de Potosí. Potosí. Ok? Você verá que eles encontraram uma montanha de prata. Então a Espanha enriqueceu muito. Ela dominou os mares. Mas o que esse rei vai fazer agora, ele vai conseguir reverter isso. E uma das ações dele foi tomar todo o ouro da Igreja Católica. Então, tudo mudou quando o rei Henrique VIII chegou ao poder, casado com Catarina de Aragão, a rainha católica da Espanha, onde dominava a pior Inquisição. Catarina não consegue dar um herdeiro homem para o rei, ficando apenas uma menina chamada Maria. Henrique pediu a anulação do seu casamento com Catarina, o que foi negado pelo Papa. Henrique separou da Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Simples assim, irmãos. Ele queria um divórcio, mas o Papa não ia dar, ainda mais sabendo que aquele casamento era uma aliança com a Espanha católica, porque Catarina de Aragão era, né, uma católica radical, ok? E a intenção do Papa era aumentar o seu domínio na Inglaterra, que já era pequeno. Lembre-se que teve um inglês chamado John Wycliffe, que 300 anos antes, o Papa já não conseguiu queimar ele,
porque estava na Guerra dos 100 Anos, e ele teve liberdade para mandar pregadores por toda a Inglaterra. Ele era um anabatista e enviou pregadores anabatistas. A Igreja Católica caçou esses pregadores, tá bom? Que foram chamados de lollardos, tá bom? Pregadores pobres. Então, esse Wycliffe, ele teve um período que ele enviou um monte de missionários pela Inglaterra, pregando a fé anabatista. Isso 300 anos antes. Então, o domínio da Igreja Católica na Inglaterra era menor. O Papa, ele quer aumentar esse domínio. E ele conta com a Catarina de Aragão. Você pode estudar a história dela a fundo, você vai ver a história, é muito interessante. Ok? Existe até um filme intitulado A Outra. Por quê? Porque Henrique VIII, o que ele fez? Ele já estava apaixonado por uma menina. Tá bom? E ele queria um filho. Isso era um rei sem um filho, né, sem herdeiro, causava um problema tremendo. Porque poderia 2, 3, 4, 5 reivindicar o trono. Eu sou o mais nobre, eu sou o mais nobre. E surgiu uma guerra civil. Então o que ele fez? Ele criou a igreja então anglicana. E agora, como Papa, ele chamou os bispos para discutir o divórcio. Os bispos sabiam que um monte de católicos já tinha morrido. Foi um massacre com os bispos católicos. Até hoje a Igreja Católica reclama disso, tá bom? Então, os bispos concordaram. É claro que nós concordamos com o divórcio, autorizaram o divórcio dele. Ele se divorciou de Catarina de Aragão e ele faz o seguinte também. Maria, que era filha da Catarina de Aragão, que foi a única que sobreviveu, ele também deserdou a menina, dizendo que ela não teria direito ao trono. Ela viu a sua mãe sofrer. O que vai acontecer com ela? Ela vai crescer revoltadíssima com o rei e com os protestantes. E o que vai acontecer? Bom, esse homem vai ter filho com outras mulheres, ele vai matar mais umas 2 mulheres, até o filme A Outra, que é a mulher que ele mais amou, que ele mais simpatizou, ele manda matar também, porque também não estava dando filho a ele, e acusaram de traição. Ele manda matar um monte de gente, o homem era muito mau. No final, irmãos, quem sobra? Um monte de filho dele foram morrendo, ele morreu também, e sobrou só essa Maria, que era uma católica que foi deserdada quando menina, e cresceu exilada, tá bom? Não podia nem ter liberdade no reino, foi criada exilada e deserdada. Só que morreu todo mundo. Aí as pessoas falaram, olha, nós temos então que colocar a menina como rainha. Se você quiser pesquisar o que essa mulher vai fazer quando ela se tornar rainha, é só você pesquisar na internet Maria a Sanguinária. Foi assim que ela ficou conhecida na história. Por quê? Na Inglaterra, ela vai iniciar uma perseguição aos protestantes e aos anabatistas. Né? E vai ser uma matança generalizada. Por isso ela é conhecida na história como Maria Sanguinária. Os católicos reclamam. Eles dizem, Henrique, o protestante Henrique VIII, também matou os milhares. Por que só Maria foi chamada na história de sanguinária? Não, eu concordo. Eu chamo também Henrique VIII de sanguinário, Zuínglio de sanguinário, porque as mortes que eles determinavam, isso não é cristão, isso não é humano. Tanto um quanto o outro faziam perseguições terríveis, ok?